Meus colegas, contadores, consultores, auditores, peritos, demais interessados na nossa matéria fiscal tributária, estaremos nessa live tratando de um assunto fantástico, que é acerca da nova DCTF Web, inclusão do módulo MIT. O MIT, pessoal, ele vai abranger débitos confessados de competências a partir de janeiro de 25. Então, ele passa a ser uma base de informação para a entrega da nova DCTF Web, ok? Instrução normativa RFB número 2237, de 4 de dezembro de 2024, que trata acerca do assunto. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria. Deixo para vocês aí meus contatos, o e-mail que é o samanta@consultoriainovar.com.br e meu Instagram, que é o @prof. Samanta Pinheiro. Muito bem. Então, os aspectos legais, nós temos aqui a DCTF, é uma declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e de outras entidades e fundos. Inicialmente, nós tínhamos aí apenas eventos previdenciários, série R 2000, e a partir da competência setembro de 2023, passamos a ter eventos fiscais com a série R 4000. DCTF Web também é o nome dado ao sistema que permite editar a declaração, transmitir e gerar o documento de arrecadação. Muito bem, pessoal. Então, até então, nós tínhamos a competência dos débitos sobre a base do e-social, débitos e créditos do e-social, ou sobre a base de débitos e créditos da FDRINF. Então, a empresa ou a fonte pagadora, ela tinha que transmitir a DCTF Web para poder fazer a geração do DARF. Com a inclusão do MIT, nós tivemos aqui um ganho de autonomia. Em virtude de quê? Em virtude de que você hoje vai gerar o e-social, vai fazer o encerramento do e-social, vai fazer a geração e encerramento da FDRINF e vai gerar o DARF relativamente a esses dois subprojetos. Então, eu vou ter uma DCTF Web em andamento. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter futuramente que transmitir essa DCTF Web. Não vou transmitir agora, por quê? Porque se eu tenho tributos a serem lançados no MIT, que são os tributos que anteriormente eram informados, eram confessados na DCTF PGD, se eu tenho um setor fiscal que vai fazer o lançamento dessas informações, então, eu vou aguardar este setor fiscal fazer o lançamento dessas informações para poder, então, gerar definitivamente o quê? O encerramento do MIT e a transmissão com todas as bases, né, para a DCTF Web. Então, a DCTF Web só seria transmitida após o encerramento do MIT. Samanta, mas eu quero transmitir a DCTF Web antes, sem problema algum. Lembrando que se você tem informações para o MIT, você vai ter que fazer o quê? Uma DCTF Web retificadora, ok? Então, para os fatos geradores que ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 2025, os débitos atualmente declarados na DCTF PGD passam a ser declarados na DCTF Web mensal por intermédio do módulo de inclusão de tributos MIT. Ele funciona como uma nova estruturação geradora de DCTF Web, assim como o e-social, assim como a FDRINF e o sistema do Cero, que é o sistema de obras. Obrigados a declarar, então nós temos aqui um rol no artigo 3º, né? Nós temos aqui pessoas jurídicas de direito privado, nós temos aqui consórcio, nós temos sociedade em conta de participação, em nome do sócio ostensivo, nós temos entidades federais e regionais de fiscalização do exercício profissional, inclusive a OAB, nós temos organismos oficiais internacionais, nós temos o microempreendedor,
E o microempreendedor ele pode ficar numa regra de obrigatoriedade, não somente quando ele tem um empregado, mas também quando ele faz a retenção de imposto de renda. Então, ele também pode ficar numa situação de obrigação para entrega da FD-REINF. Produtores rurais, pessoa física, quando contratarem segurado do regime geral de previdência social ou venderem a sua produção a adquirente domiciliado no exterior, pessoas físicas que adquirem produtos rurais de produtor rural pessoa física e demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas pela legislação ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Formas de apresentação. Então, nós estamos aqui no artigo 5º. Nós temos a DCTF Web, deverá ser elaborada com base nas informações prestadas. Então, nós temos a primeira base, que é o e-social, então, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Nós temos a FD-REINF, e nós temos agora uma terceira base de informação, que é o módulo de inclusão de tributos. Lembrando, então, que esse módulo de inclusão de tributos, ele já está no ambiente de produção, lá no ECAC, e nós temos aí o nosso cronograma para atender. Qual é esse cronograma? A Receita Federal, ela já liberou o MIT no ambiente lá do ECAC. Então, as competências de janeiro e fevereiro de 2025 já devem ser lançadas no MIT. Então, estamos fazendo essa live no mês de março de 2025. Então, nós temos essas competências para serem lançadas no MIT e também nós temos aí a emissão do DARF através do MIT. Perfeito? A DCTF Web deve ser assinada mediante certificado digital e se eu tiver uma ME ou app enquadrada no Simples, que tem até um empregado, pode ser conta nível ouro ou prata, mesmo exigência se aplicando ao microempreendedor. Perfeito? É importante salientar para vocês que a DCTF Web ela teve seu prazo de apresentação alterado. Então, inicialmente, a Receita tinha colocado até o dia 25 do mês seguinte. Depois, houve uma revogação desse prazo e agora o prazo correto, né, o prazo que está valendo, é o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores. Perfeito? Então, vamos supor, o contribuinte tem apuração de PIS e COFINS do mês de janeiro de 25. Mesmo que ele já tenha efetuado o pagamento, desse DARF, via Cicalc Web, por exemplo, ele deve apresentar essa informação no MIT, perfeito? E isso a gente vai também trabalhar no curso, como você vai fazer o lançamento da informação no MIT. Então, essa DCTF Web, eu vou apresentar até o último dia útil. Lembrando que até o último dia útil eu já transmiti o e-social, transmiti a FD-REINF e também transmiti o MIT. Então, estou aqui já no final do meu processo, na época de fazer o quê? A transmissão da DCTF Web. Lembrando que nós temos aqui DCTF Web sem movimento. Enquanto você tiver uma situação sem movimento válida, eu não preciso repetir essa situação no período de apuração janeiro de cada ano. Além da DCTF Web mensal, também serão apresentadas a DCTF Web anual relativa ao 13º, a diária, a aferição de obras e a reclamatória trabalhista, essas mais relacionadas ao setor de DP. Artigo 8º. A DCTF Web conterá informações
relativas aos seguintes tributos administrados pela RFB. Então, tudo que antes era tratado no escopo da DCTF-PGD passa a ser tratado no escopo da DCTF-Web. Então, o que nós temos aqui? Inciso primeiro, IRPJ. Segundo, IRRF. Não aquele IR do E-Social nem o da FDRINF, ok? Mas um IR retido na fonte que não esteja vinculado a esses subprojetos. IPI, IOF, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, contribuição para o PIS/PASEP, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CID Combustíveis, ok? E todos esses que estão ali relacionados no artigo 8º, nós temos aqui, inclusive, contribuições previdenciárias, inclusive contribuições em substituição às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento. Então, nós temos aqui situações que também estão na FDRINF. Então, nós temos a nova DCTF Web, o que ela passou a incluir? Passou a incluir IRPJ, seja mensal, trimestral, né? Nós temos lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, nós temos IPI, IOF, tributos de vencimento diário, PIS, PASEP, COFINS, CID, ok? E essas informações, então, eu vou gerar o DARF Web pelo Meet. Muito bem. Nós temos também uma pergunta que é comum: se as optantes do Simples vão informar o MIT? A resposta é depende. A resposta é depende por quê? Porque eu posso ter uma optante do Simples que tenha tributos a serem recolhidos fora do Simples Nacional. Então, nesse caso, nós vamos apresentar o MIT para uma empresa do Simples. Se ela não tem tributos que estão dentro do. Se ela só tem tributos que estão dentro do Simples, ela não vai ter apuração de MIT. E também está dispensado o MIT sem movimento. Ok? Serão informados na DCTF Web por meio do MIT os tributos a que se refere o artigo 8º. Então, nós temos aqui esse rol de tributos a serem apresentados, tá certo? O disposto não se aplica ao IRPJ, a contribuição social, ao PIS e COFINS retidos, que deverão ser escriturados na FDRI. O PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários, os quais deverão ser escriturados no E-Social. Lembrando que os valores a título de IRRF a serem informados na DCTF Web por meio do MIT são aqueles de que trata o artigo 2º da IN 137 de 1998. Muito bem. Então, aqui situações específicas, nós vamos passar. Penalidades pelo descumprimento à legislação. Então, o contribuinte que deixa de apresentar a DCTF Web no prazo, a multa é fria. Então, a multa que passa o prazo de entrega, exemplo, o prazo de entrega da DCTF Web de natureza geral é até o dia 15, podendo ser postergado caso o dia 15 caia num dia que é sábado, domingo, feriado, vai ser postergado para o dia útil imediatamente posterior. Legal, essa multa é fria. Agora, eu posso também ter uma penalidade porque o meu SPED está omisso. Eu também posso ter uma penalidade porque o meu SPED tem incorreções. Samanta, então você está querendo dizer que eu posso ter apresentado a DCTF no prazo, mas se ela tiver omissa ou tiver com incorreções, eu fico sujeito à penalidade? Fica por quê? Porque o nosso entendimento é o seguinte: se há informação a ser declarada
né, e você não declara no prazo, um exemplo, o prestador sofre retenção do INSS e o tomador não fez a informação de que é, fez a retenção do INSS. Então, o que que acaba acontecendo? Muitas vezes esse prestador ele vincula um crédito que, na verdade, não estará na declaração do tomador. Então, o que que ocorre nesse caso? O tomador até entregou a DCTF Web, mas ele não entregou na sua totalidade. Qual é o nosso entendimento? O entendimento aí é que há um embaraço à fiscalização. O prestador tem um crédito para abater lá a contribuição patronal? Sim, porém esse crédito não foi evidenciado na escrituração fiscal da fonte pagadora. Então, nós temos que ficar muito atento a essa questão de prazos de retificação, né? Não é que um dia ou 2 dias eu vá ter penalidade, mas se eu faço uma declaração que tem uma omissão e eu tenho uma demora para fazer essa retificação, que envolve uma compatibilização com a informação do contribuinte, por exemplo, essa é uma informação que vai causar embaraço à fiscalização. Então, você tem aí as penalidades de multa por atraso, sendo multa mínima R$ 200 e podendo ter redução no caso de MEI e de ME, PP, enquadrada no Simples Nacional, não se aplicando essas reduções em caso de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Então, hoje, nosso fluxo de informações, tá? Nós temos aí o e-social, que é a primeira base de informação criada para a DCTF Web, e a observação aqui, ó, dos débitos, das remunerações e dos créditos. Então, aqui o ambiente ele vai fazer uma vinculação automática de débitos menos créditos. Aqui nós temos FD, REINF, CP, que é a parte da contribuição da Previdência, né? Então, nós temos aqui CP série 2000. Débitos, quais são esses débitos, esse rol aqui, e quais são esses créditos? Qual é o prazo? Até o dia 15 do mês seguinte. Nós temos um outro rol aqui, FD, REINF, RET. Quais são os débitos? Ok? Esse FD, REINF, RET é a série R4000, né? E, por fim, criada aqui uma terceira base, que é o MIT débitos. Então, eu tenho RPJ, contribuição social, IPI, IOF, PIS/PASEP, COFINS, CID combustíveis e todos esses outros. Então, o que que vai acontecer? Todas essas três bases, né, serão convergidas para o ambiente da DCTF Web. E você tem aqui a geração do DARF possível, independentemente do fechamento da DCTF. Por quê? Porque aqui eu posso ter só e-social, vou gerar o e-social e já vou transmitir a DCTF Web. Mas eu também posso ter aqui, além do e-social, eu posso ter MIT. Então, eu só vou agora fazer o encerramento do e-social e depois lançar e encerrar o MIT para fazer, então, de forma definitiva a transmissão da DCTF Web, ok? Então, nesse caso, hoje, né? Hoje nós temos uma possibilidade de gerar o DARF independentemente de transmitir a DCTF Web. Então, hoje os setores, tanto de DP como setor fiscal, eles precisam estar integrados. Em que momento esse DARF será gerado, né? É a mesma coisa o setor fiscal, também quando fizer a geração do DARF Web, que momento esse DARF vai ser gerado e será enviado para o cliente, ok? Por quê? Porque eu tenho prazos de vencimento específicos. Então, prazo de vencimento do PIS e COFINS até o dia 25 do mês seguinte. O prazo de vencimento do IRPJ e da contribuição social. O último dia útil, vamos dizer,
do mês seguinte, se for uma estimativa mensal, por exemplo. Então, eu vou me atentar a esses prazos para poder fazer o quê? A informação no MIT, ok? Fluxo de trabalho. Então, você tem aqui uma sugestão de fluxo de trabalho para você trabalhar aqui desde do primeiro procedimento, que é fechar o e-social, até o último procedimento, que seria fazer o fechamento da DCTF Web. Então, no curso também explicamos aqui esse compliance envolvido entre os setores. Quando o setor de TP, ele vai fechar o e-social. Nós temos aqui uma sugestão. Quando o setor fiscal barra contábil vai fechar a FDRINF? Quando vai fechar o envio do DARF e DCTF Web dos tributos do e-social e da FDRINF? Quando será enviado o MIT? Quando será gerado o DARF e DCTF Web dos tributos do MIT? Quando será fechado a DCTF Web? Então, isso aqui eles baixam um papo no curso. Qual é o compliance necessário que eu tenho que fazer entre os setores? E aqui você tem algumas telas de fluxo de trabalho lá do ECAC, telas do ambiente novo, né? Do ambiente que nós vamos trabalhar o MIT. Então, vocês podem perceber que aqui eu estou numa tela que o E-Social e a REINF-CP e a REINF-RET estão numa situação em andamento. E eu tenho aqui, ó, o módulo de inclusão de tributos. Eu vou clicar aqui. Então, nesse módulo de inclusão, eu vou clicar em nova apuração. E nova apuração, eu vou fazer o quê? O preenchimento do PIS, eu vou fazer o preenchimento da COFINS, eu vou fazer o preenchimento se tiver IPI, se tiver IOF, por aí vai. E vou, então, ver o seguinte: depois que eu fiz o encerramento do MIT, eu vou ter uma DCTF Web em andamento, de origem da base do E-Social, da base REINF e da base do MIT. Certo? Então, aqui eu estou pronta aqui para fazer o quê? Estou pronta aqui para fazer a transmissão da DCTF Web, tá certo? Então, aqui eu posso gerar o DARF, ok? Só dos tributos do MIT, porque eu já fiz aqui o lançamento do MIT, então aqui eu já posso mostrar a composição, do DARF, dos tributos do MIT. E, por fim, eu posso fazer aqui a transmissão da DCTF Web. Então, no curso, nós fazemos a abordagem aqui dessas informações relacionadas a esse novo ambiente criado pela Receita Federal do Brasil. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deem o seu joinha e até uma próxima.